Eu não consigo olhar nos olhos da minha avó. E não é por vergonha ou mágoa. É por algo que me queima por dentro. E que eu nunca consegui explicar. Desde que me entendo por gente, evito seus olhos. Eles são doces, envelhecidos, cheios de histórias. Mas mesmo assim, eu desvio. Finjo mexer no celular, olhar pela janela, buscar algo na cozinha. Qualquer coisa para não manter o olhar preso ao dela por muito tempo. Não é uma reação racional. É um impulso. Algo instintivo. Como se, ao encará-la, eu tocasse em uma parte de mim que eu ainda não estou pronta para sentir. A infância foi assim. Ela me pegava no colo e eu me encolhia. Tentava esconder, disfarçar, sorrir. Nunca fui grossa. Nunca fui distante por fora. Mas por dentro, havia um nó, um desconforto, um arrepio discreto que ninguém nunca percebeu. Quando ela falava comigo, eu respondia, mas mantinha os olhos baixos, como quem teme ser lida demais. Com o tempo, essa sensação só cresceu. Enquanto todos se aproximavam da avó querida, eu mantinha uma distância educada. Tinha carinho por ela, claro, mas nunca consegui me entregar. Não tinha histórias de colo, nem memórias quentes de bolo e abraço. As minhas lembranças vinham carregadas de tensão, como se algo entre nós nunca tivesse sido resolvido. E o mais estranho é que ela sempre foi boa comigo. Nunca me fez mal. Nunca me feriu, gritou, bateu. Ao contrário, ela sempre me olhou com um afeto silencioso, como quem espera algo. Talvez um gesto, talvez um abraço, talvez um simples olhar de volta. Mas eu nunca consegui devolver. Sempre que ela me olhava por mais de 3 segundos, meu estômago virava. Eu sentia uma pressão no peito, como se estivesse prestes a cometer um erro. Era como se algo dentro de mim dissesse: não encare, não agora, não ainda. Durante muito tempo, achei que era coisa da minha cabeça. Criei desculpas. Talvez fosse a criação diferente, talvez fosse só timidez, talvez fosse culpa por não ser tão próxima dela como os outros netos. Mas nenhuma explicação fazia sentido. Porque a dor era física, real, presente, e voltava todas as vezes em que nossos olhos tentavam se encontrar. Houve um aniversário em que ela me chamou para tirar uma foto só nós duas. Lembro da câmera em mãos, do sorriso dela, da mão trêmula que segurava a minha. E lembro, com clareza, da minha dificuldade em manter o rosto virado para ela. Saí na foto olhando para o lado. Foi automático, como sempre foi. Me perguntavam o que eu tinha contra ela. E eu respondia: nada, porque era verdade. Eu não tinha raiva, nem rancor. Eu só tinha uma tristeza. Uma sensação de culpa tão antiga que parecia não ser desta vida. Com o passar dos anos, isso começou a me incomodar. Eu já era adulta. Já havia enfrentado tantas coisas, resolvido tantas outras. Mas esse incômodo com ela permanecia, imutável, intacto. Como se houvesse uma história entre nós que nunca foi contada. Foi então que comecei a me perguntar: e se essa história não estiver nessa vida? E se esse desconforto for uma lembrança antiga, uma marca que veio comigo? A ideia parecia louca, mas fazia sentido. Porque o que eu sentia era mais forte que qualquer explicação lógica. Era mais antigo que minha infância, mais denso que qualquer briga ou desentendimento. Era como se minha alma soubesse de algo que minha mente ainda não sabia. Com o tempo, comecei a perceber que o que eu sentia não era apenas desconforto. Era culpa. Uma culpa silenciosa, enraizada, que se escondia nos detalhes. Nas vezes em que minha avó me elogiava e eu não conseguia agradecer. Nas mensagens de voz que ela deixava e que eu demorava dias para responder. Nas ocasiões em que me convidava para almoçar e eu inventava desculpas para não ir. Eu dizia que era a correria, a rotina, a distância. Mas a verdade é que eu evitava. Evitava estar sozinha com ela, evitava as conversas longas, evitava qualquer possibilidade de aprofundar aquele vínculo.
E o mais cruel é que ela nunca percebeu. Ou, se percebeu, nunca falou nada. E era esse silêncio dela que me doía mais. O silêncio dos que amam mesmo sem entender a distância. O olhar que acolhe, mesmo sem receber de volta. E eu não sabia lidar com isso. Porque no fundo, sentia que não merecia aquele amor. Foi essa palavra, merecimento, que me fez parar. Por que eu não me sentia merecedora do carinho dela? Por que toda vez que ela me abraçava, meu corpo enrijecia como se estivesse sendo punido, não acolhido? Por que, mesmo sem nenhuma história ruim entre nós, eu me sentia em dívida? Essas perguntas começaram a pesar, e junto com elas vieram os sonhos. No começo, eram imagens soltas, um campo árido, uma mulher mais velha sentada à beira de uma lareira, uma sensação de abandono no ar. Depois, vieram as palavras. Vozes sussurradas, quase inaudíveis, mas carregadas de dor. Às vezes eu sonhava que estava sendo observada. Outras, que era eu quem observava, com olhos frios, rígidos, distantes. Sempre o mesmo cenário. Uma mulher idosa e uma mais jovem. Sempre um abismo entre elas. Em um desses sonhos, acordei chorando. E não era um choro comum. Era um soluço preso, antigo, como se finalmente algo dentro de mim estivesse sendo ouvido. Foi aí que comecei a considerar algo que até então me parecia distante. A possibilidade de tudo aquilo vir de outra vida. Eu nunca fui profundamente ligada à espiritualidade, mas também nunca neguei. Sempre acreditei que havia mais entre o céu e a terra do que nossa mente podia compreender. E aquela dor, aquele desconforto, aquele choro noturno, não pareciam nascer apenas de lembranças. Eram marcas. Marcas que o tempo não explicava. Comecei a pesquisar sobre regressão de memória. Li relatos de pessoas que carregavam traumas inexplicáveis e que, ao acessarem memórias de outras vidas, encontravam sentido. Encontrei histórias de reconciliação espiritual, de culpas ancestrais, de laços familiares que se repetiam de formas diferentes. E aquilo tudo me tocou de um jeito estranho. Como se eu estivesse lendo partes da minha própria história, contadas por outras bocas. Depois de muita resistência, decidi procurar ajuda. Uma terapeuta especializada em memórias da alma, regressão e cura emocional. Entrei em contato, marquei uma conversa. No início, só queria falar. Ver se fazia sentido. Ver se ela também acharia que eu estava exagerando. Mas bastou eu dizer a frase: "Não consigo olhar nos olhos da minha avó", para que ela fechasse os olhos por um segundo e dissesse com doçura: "Às vezes, isso acontece quando a alma ainda não se perdoou." Essas palavras ficaram em mim como um eco. Não se perdoou de quê? O que eu teria feito? Eu não sabia, mas queria saber. Não por curiosidade, mas porque aquela dor já estava grande demais para continuar enterrada. E pela primeira vez, eu senti que estava pronta para lembrar. A sala era silenciosa, luz baixa, incenso leve no ar, e a voz suave da terapeuta me guiando por uma respiração lenta. Eu já tinha lido sobre o processo, mas estar ali, deitada, com os olhos fechados e o coração acelerado, era outra coisa. Eu sentia que algo muito antigo estava prestes a emergir, e ao mesmo tempo, sentia medo do que iria encontrar. Ela começou com imagens simples: um jardim, uma porta, uma escada. Eu descia lentamente, como quem atravessa camadas da alma. E então, quando menos esperava, o cenário mudou. Não era sonho, não era devaneio, era sensação pura. Eu estava em outro corpo, em outra época. Sentia o peso da roupa, o cheiro do lugar, a textura da madeira sob meus pés. Um frio cortante entrava pelas frestas da janela. E do lado de fora, uma vila silenciosa, quase esquecida pelo tempo. Estava em pé, diante de uma lareira apagada. E à minha frente, ela. A mulher sentada em uma cadeira simples, mãos cruzadas sobre o colo, olhar firme, direto, carregado de dor. Era ela,
Minha avó, mas não com o rosto que conheço hoje. Era mais jovem, mas os olhos eram os mesmos. E eles me atravessaram. Eu a encarava com frieza. Sentia em mim um orgulho endurecido, uma rigidez que não reconhecia em quem sou hoje. Eu era outra, mais velha do que ela naquela vida. E havia algo entre nós que doía, algo que ela esperava, talvez perdão, talvez carinho, e que eu recusava a entregar. Não era uma discussão, era um silêncio tenso, uma ausência que gritava. Eu vi a cena se repetir. Ela tentando se aproximar, eu recuando, ela chorando, eu virando as costas. A vida seguia, mas aquele vínculo nunca se formava. E naquele instante, entendi tudo. A dor que eu sentia hoje era o reflexo exato da frieza que entreguei naquela vida. Minha alma reconhecia, meu corpo lembrava, e meus olhos nesta vida não conseguiam sustentar o olhar dela, porque sabiam o que fizeram. CTA suave. Às vezes, o desconforto que sentimos diante de alguém é só a alma dizendo: você ainda está em dívida. Se você sente algo parecido, uma culpa sem razão, um medo sem nome, talvez sua alma também esteja tentando lembrar. Eu deixei algo nos comentários. Pode ser que ajude você a escutar o que o seu corpo já sente. A regressão não terminou com uma explosão de emoção. Foi mais como uma maré que recua, silenciosa, mas deixando tudo à mostra. Voltei devagar, olhos pesados, respiração calma. Mas meu peito parecia mais leve. Não por estar curado, mas por ter, enfim, descoberto a raiz da ferida. A terapeuta não disse muito. Só me ofereceu água e disse que, nos dias seguintes, os sentimentos viriam à tona. E vieram. Culpa, tristeza, alívio e um silêncio novo dentro de mim. Não o silêncio do desconforto, mas da escuta. Pela primeira vez, eu não queria fugir da presença da minha avó. Queria entender, queria reparar e, acima de tudo, queria olhar nos olhos dela. Depois da regressão, passei dias mergulhada em silêncio. Não era um silêncio triste. Era um silêncio cheio. Como se cada coisa que eu fazia fosse acompanhada de uma nova presença. Não era exatamente a lembrança daquela vida. Era a consciência de que, por trás de cada gesto da minha avó, havia uma história antiga, um laço que atravessava o tempo. Voltei a observar nossas interações com outro olhar. A forma como ela me oferecia um prato de comida antes de servir a si mesma. O cuidado em não me incomodar com perguntas. O jeito como abaixava os olhos quando eu chegava tarde e não a cumprimentava direito. Tudo aquilo agora me parecia familiar. Era como se, de alguma forma, ela também soubesse. Talvez não conscientemente, mas no corpo, no espírito. Como se nossa dança silenciosa tivesse sido ensaiada há séculos. Comecei a lembrar de momentos antigos. Vezes em que ela tentou se aproximar e eu recuei. Pequenos convites, bilhetes guardados, presentes simples que eu deixei de lado. Não por maldade, mas por aquele desconforto que eu nunca soube nomear. Agora eu entendia. Era culpa. Uma culpa que não foi imposta por ninguém, mas que eu mesma carregava sem perceber. E então, uma pergunta começou a martelar dentro de mim. Será que ela também sente? Será que, do lado dela, há esse mesmo incômodo? Será que, ao olhar para mim, ela também se lembra? Será que, no fundo, ela também reconhece algo que não sabe explicar? Talvez sim, talvez não. Mas algo era certo. Ela nunca me cobrou. Nunca forçou intimidade. Nunca me pressionou. Era como se aceitasse meu limite, respeitasse meu tempo. Como se entendesse que havia algo maior entre nós que não dependia só dessa vida. Lembrei de uma ocasião, anos atrás, em que ela me escreveu uma carta. Não era nada extraordinário. Uma mensagem simples, dizendo que tinha saudade das conversas que nunca tivemos. Na época, eu li, engoli o nó na garganta e guardei a carta em uma gaveta. Nunca respondi. Nunca comentei.
Mas agora, aquelas palavras ganhavam outro peso. Era como se ela tivesse me estendido a mão, como se dissesse, sem dizer: eu ainda estou aqui, e não importa de onde você veio, eu te reconheço. Percebi que o silêncio entre nós nunca foi vazio. Ele era cheio de tudo o que não conseguimos dizer. Cheio de histórias que não lembrávamos, mas que nos moldavam. Cheio de feridas antigas, mas também de possibilidades de cura. E eu, que passei anos acreditando que ela era distante, agora via que a distante sempre fui eu. Essa constatação doeu, mas também libertou, porque pela primeira vez, eu parei de me esconder atrás do medo. Comecei a aceitar que, sim, talvez eu tenha errado com ela em outra vida. Talvez eu tenha falhado. Talvez tenha sido fria, ausente, dura. Mas agora, eu podia fazer diferente. Não precisava me ajoelhar, nem pedir perdão em voz alta. O que precisava era permanecer, estar presente, olhar com verdade, ouvir com o coração e deixar que a alma dissesse o que a boca não conseguia. E foi isso que comecei a fazer, pouco a pouco, sem pressa, sem dramatizar. Comecei a responder suas mensagens com mais carinho, a aceitar os convites que antes eu recusava, a escutar suas histórias sem olhar para o relógio e, principalmente, a olhar para ela, ainda que de relance, ainda que com o peito apertado, porque agora eu sabia que cada segundo de presença era uma ponte construída, uma chance de resgatar pouco a pouco o que um dia foi quebrado. E no fundo, eu sentia que ela também sabia. Foi em um domingo qualquer, no almoço de família. A mesa estava posta como sempre, toalha antiga, pratos trocados, conversas paralelas. O cheiro de comida quente misturava-se ao som das vozes conhecidas. Todos riam, se abraçavam, tiravam fotos, e ela estava lá, no canto, como de costume. Cabelo preso, brinco discreto, vestido florido. A avó de sempre, a mulher que todos pareciam amar sem esforço, e que eu amava em silêncio, com esforço demais. Naquele dia, algo estava diferente em mim. Não sei se foi a leveza da regressão, se foi o tempo passando, ou se simplesmente chegou a hora. Mas eu me senti menos armada, menos endurecida, como se meu peito não estivesse mais fugindo de algo, e sim buscando um novo espaço para respirar. Ela me chamou com a voz baixa, quase como quem tem medo de incomodar. Me pediu para ajudá-la a abrir um pote de vidro. Um gesto simples, mas para mim foi um convite simbólico, um jeito de dizer: fique perto, ainda que por um instante. Me aproximei, peguei o pote. Nossos dedos se tocaram. E por um segundo, nossos olhos se encontraram. Foi rápido, mas intenso. Ela me olhou com aquela ternura silenciosa de sempre. E eu não desviei imediatamente. Tentei permanecer. Tentei sustentar o olhar, mas não consegui por muito tempo. O coração acelerou, o corpo tremeu e os olhos começaram a arder. Senti as lágrimas subindo e não sabia explicar por quê. Não era tristeza, não era alegria. Era como se naquele instante as duas versões de mim, a de agora e a de antes, estivessem tentando se reconhecer e perdoar. Ela percebeu, não comentou. Apenas sorriu com leveza, como quem entende mais do que diz, e continuou mexendo o que estava em suas mãos. Mas eu vi, eu senti. Naquele breve instante, ela sabia. Não houve grandes gestos, nem palavras profundas. Mas para mim, foi o momento mais importante da nossa história. Porque ali, eu quase a encarei. E nesse quase, havia muito mais do que parecia. Havia coragem, havia intenção, havia um pedido de reconciliação que não precisava ser dito em voz alta. O resto do almoço seguiu como sempre. Mas algo dentro de mim havia mudado. Não era mais a menina que evitava o colo, nem a mulher que fugia dos olhos da avó. Era alguém que, mesmo com medo, escolheu permanecer por um segundo a mais.
e esse segundo foi suficiente para começar algo novo. Entendi que não precisava resolver tudo de uma vez. Não precisava compensar toda uma vida em um único gesto. A cura às vezes começa assim, no quase, no olhar que dura um pouco mais do que antes, na presença que não foge imediatamente, no silêncio que finalmente é acolhido. E naquele dia, eu quase a encarei. Mas dentro de mim, algo já tinha sido visto. Poucos meses depois daquele almoço, minha avó adoeceu. Não foi algo repentino, nem drástico, apenas o corpo dela começando a desacelerar. Pequenos esquecimentos, a fraqueza que insistia em ficar, a fala que vinha mais mansa, mais pausada. A família se reuniu em torno dela, como sempre fazíamos. Mas dessa vez, eu não observei de longe. Eu fui. Fui com o coração ainda tremendo, com a alma ainda em processo. Mas fui. No hospital, ela estava sentada em uma poltrona de tecido gasto, coberta por uma manta simples, como aquelas que ela mesma costurava. Quando entrei no quarto, ela me olhou com surpresa, e depois com ternura, aquela mesma ternura antiga, silenciosa, que ela sempre teve. Dessa vez, eu não desviei os olhos. Sentei ao lado dela. Segurei sua mão. E fiquei. Não falamos sobre o passado. Não falamos sobre mágoas. Nem sobre reencarnações, culpas, vidas anteriores. Só falamos sobre o presente. Sobre as flores que ela gostava. Sobre o cheiro do feijão que sentia falta. Sobre o frio nos pés que nunca passava. E entre uma frase e outra, longos silêncios. Mas, ao contrário de antes, esses silêncios não doíam, eles curavam. Lembrei da regressão. Lembrei da mulher rígida que eu fui. Lembrei da frieza com que tratei aquela alma. E ali, segurando a mão da minha avó, percebi que estava tendo uma nova chance. Não de pedir desculpas com palavras, mas de fazer diferente com presença. Nos dias seguintes, voltei ao hospital mais vezes. Levava livros, chá, biscoitos. Às vezes, só minha companhia. E percebi que quanto mais eu permanecia, mais leve ela ficava. Mais suaves eram seus gestos. Mais leves seus olhos. Como se, mesmo sem entender, ela também estivesse se libertando de algo que carregava há tempo demais. Um dia, enquanto passava a mão sobre os cabelos dela, ela me disse, quase sussurrando: "Eu sempre soube que você voltaria." E naquele instante, eu senti que tudo estava em paz. Ela partiu algumas semanas depois, tranquila, serenamente. E no dia do velório, enquanto todos se despediam, eu me aproximei sozinha do caixão, toquei sua mão fria pela última vez e encarei seu rosto. Pela primeira vez, eu não desviei os olhos. Foi um reencontro sem palavras, mas dentro de mim, eu sabia. Minha alma havia feito as pazes com a dela. O que ficou inacabado em outra vida, encontrou redenção nesta. E agora, quando fecho os olhos e lembro dela, não sinto mais o aperto no peito. Não sinto mais o incômodo, nem a culpa silenciosa. Sinto saudade, mas uma saudade limpa, cheia de gratidão. Porque de todas as coisas que vivemos, nesta e em outras vidas, a mais bonita foi termos nos reconhecido de novo, mesmo sem lembrar. Se você sente um desconforto sem motivo diante de alguém, talvez sua alma esteja tentando lembrar. Pode ser que, como eu, você esteja carregando uma história antiga no silêncio do agora. Eu deixei algo nos comentários. Talvez te ajude a entender o que o seu corpo já sente.